paz do Senhor para todos que estão assistindo o nosso segundo episódio. E você que ainda não acompanha, comece a acompanhar o nosso Talkback. Isso aí, galera, vamos começar a acompanhar o Talkback. O primeiro episódio está com o pastor Marco Feliciano. Meu Deus, vá lá assistir, só você conferindo para saber como que tá. E estamos aqui no nosso segundo episódio, num mês muito especial, que é o mês das mulheres. Então, por isso estou aqui, Maiara Benício, eu junto com as minhas companheiras, e temos aqui uma convidada muito especial, sim, né, Bruna? Mais do que especial, nós estamos aqui com a irmã Samila Moraes, pessoal. A irmã Samila, que é empresária, aí a filha do nosso pastor presidente, né? Também missionária, né? Ministra sempre a palavra do Senhor. Estamos aqui com ela, irmã Samila. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Um prazer estar com vocês, Maiara, Bruna, né? Nós servimos juntas e é uma bênção estarmos aqui sentadas juntas, né? Para compartilhar mais. Amém. Bem, nós estamos aqui, né, no nosso segundo episódio, como disse a irmã Maiara, e nós trouxemos aqui, né, a presença da irmã Samila, meus irmãos, porque, né, hoje nós estamos aí no mês, né, das mulheres, e nada como trazer aí uma das referências de ministração, né, em feminilidade que nós temos na nossa igreja, a nossa amada irmã Samila. Irmã Samila, você está aqui conosco, né, neste segundo episódio do nosso podcast. Como que é para a irmã estar participando e representando as mulheres, sendo a primeira mulher, né, a ser convidada aí para representar a igreja em si, todo o corpo feminino da nossa amada igreja? Olha, Bruna, para mim é um privilégio, uma honra realmente. Eu sei que eu não sou merecedora de nada, né? Porque é a graça de Deus, a misericórdia dele, que me trouxe até aqui hoje, né? Que me resgatou. E eu me sinto honrada realmente de representar as mulheres da nossa igreja, porque nós temos um grupo de mulheres muito abençoado, né? Tanto na nossa juventude, quanto no grupo de irmãs do Círculo de Oração também. Então, para mim é uma honra, espero representá-las bem, né? Tanto aqui em Ponta Grossa, quanto por onde eu tiver a oportunidade de passar. É isso aí, e aqui a nossa cidade de Ponta Grossa tem o privilégio de ter muitas mulheres que pregam, que levam a palavra de Deus e ainda são empreendedoras, cuidam do lar e são uma bênção. E você ainda que não conhece a ministração da Samila, já quero aqui indicar ela, que o pessoal que tá de fora também pode convidar ela, nós vamos deixar o telefone dela aqui marcadinho para quem quiser convidar, vamos deixar o Instagram dela aqui, porque no Instagram também ela faz bastante jejum, explica sobre o jejum, também dá palavras diárias, devocionais. Então, para você que ama a palavra do Senhor e quer saber mais sobre o jejum, segue ela lá no Instagram, a gente vai deixar aqui para você seguir e não perde nada lá, viu? Né? Sim, e inclusive falando em redes sociais, né, Instagram, a irmã está começando aí a desenvolver um lindo conteúdo no seu perfil, né? Como a irmã Maiara falou, trabalha com devocionais. Explique um pouco como que surgiu esse desejo de levar ali a palavra também através das suas redes. Então, na verdade, um dia eu estava compartilhando com alguém sobre jejum. E aí eu percebi que tinha tantas dúvidas, sabe? E eu coloquei uma caixinha de perguntas e foi aí que tudo começou. Eu falei, você tem alguma dúvida sobre jejum? E aí vieram várias perguntas, assim, 50 perguntas, dúvidas, assim, que pareciam, pra mim, que tinha essa intimidade com o jejum, pareciam perguntas tão simples, né? E aí eu comecei a responder e mais pessoas foram perguntando e o Senhor colocou no meu coração, faça um jejum, convide essas pessoas a jejuarem com você. E eu coloquei enquete, né? Quem toparia participar de um jejum de 3 dias comigo? E aí várias pessoas realmente clicaram que iam participar e a gente fez os primeiros 3 dias, que foi no ano passado, né? Eu fiz esses 3 primeiros dias e foi uma bênção. Eu recebi vários testemunhos no meu particular, né? Das pessoas contando resposta de oração que vieram nesses dias. E várias pessoas também mandaram mensagem pra mim, olha, eu nunca tinha jejuado. Porque eu achava, sabe, a gente cria, né, uma dogma em volta daquilo, sabe? O jejum precisa ser dessa maneira. Eu até brinco, assim, que eu cresci e muitas vezes eu ouvia falar, você não pode contar que você está jejuando. Que a pessoa tira de contexto a passagem, né? E Jesus falou o quê? Para você não ir ficar expondo aquilo, para você se gloriar naquilo. Mas ele contou que jejuou, né? Tem outros exemplos de jejum na Bíblia. Então, contaram como que as pessoas sabiam. Então, isso me moveu a falar do jejum, né? Não para dizer, eu sou boa. Até porque eu faço jejum, gente, porque eu preciso
matar a minha carne, eu preciso negar a mim mesma. Então, eu encontrei, no meu processo de mudança, que foi um processo bem longo, difícil e doloroso, eu encontrei o jejum como um refrigério, entende? Porque nesse período é onde eu ouço mais o Senhor, onde eu nego mais a mim mesma, e foi tão importante, né, levar pessoas a fazerem isso. Então, além de testemunhos de coisas que o Senhor fez, os que mais me tocaram foram testemunhos de agora eu estou aprendendo a ter uma certa intimidade com Deus, eu estou entendendo, eu cheguei num ponto agora que todo dia eu quero fazer o devocional. E aí, depois disso, eu estou fazendo agora todos os meses, né, desde que o ano iniciou, um jejum de 3 dias no final de cada mês, sabe? Tem sido uma bênção, graças a Deus. E o jejum, ele é fortificante, né? Exatamente. Meu Deus, como a gente vê isso, né? Às vezes a gente está ali mais desanimado, às vezes está sem aquele impulso, e o jejum, ele, né, vem como um fortificante para nossa alma, para o nosso coração ali, igual você usou a palavra intimidade, né? Revigora o nosso espírito, né? É isso aí, a palavra de Deus sempre leva ao contrário, né? Aquele que tá forte, eu faço... Aquele que tá fraco, eu faço forte. Aquele que tá forte, eu deixo fraco, né? E a palavra de Deus sempre vai contra as coisas desse mundo, né? E isso é gratificante, ver alguém se posicionando, né? Em relação a isso que talvez é pouco falado. Mas a gente quer saber como é que foi a tua história lá do começo. A gente sabe que você é filha de pastor, mas filho de peixe... né? Não é peixinho. Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes o peixinho quer nadar para outro lado, né? Quer fazer outras coisas, mas eu cresci já num lar cristão. Quando eu nasci, meu pai já era pastor e tive várias coisas na jornada que aconteceram comigo, né? E foram me moldando. E tive um tempo que eu fiquei realmente um período afastada também do Senhor. E esse período foi um período em que eu aprendi muitas coisas. Aprendi que eu não era nada sem o Senhor. Aprendi que... sabe que eu digo assim, que às vezes tem pessoas que acabam se desviando e elas colocam a vida a perder. Elas querem provar tudo do mundo. Mas eu tinha ali um certo receio, sabe? Aquela coisa assim, eu estou aqui, mas não é tudo que eu tenho vontade, porque eu entendo que eu vou entristecer o Senhor com isso. Mas como sendo filha de pastor, a gente cresce com um certo peso em cima de nós, entende? É uma cobrança de que, o teu pai é pastor e você precisa agir de tal e tal maneira, nós esperamos isso e isso de você, e aquilo com o tempo foi me frustrando, e eu pensava assim, eu não gosto de ser filha de pastor, eu não quero estar envolvida com o ministério, sabe? E aquilo foi causando, eu digo que eu fui uma rebelde sem causa, sabe? Foi me causando uma revolta no coração sem ter motivo, né? Porque eu tinha pais maravilhosos que estavam ali sempre me apoiando, me ensinando, nós sempre estávamos envolvidos com a igreja, mas o inimigo encontrou uma brecha na minha vida que eu realmente dei, e ali vieram várias consequências, né, das escolhas que eu tomei, de atitudes que eu tive, mas um dia a mão do Senhor, como toda boa história, né, de quando a mão do Senhor nos encontra, a mão do Senhor me encontrou, me resgatou, e assim, eu tinha promessas de Deus desde que eu tinha 13 anos, eu lembro que eu recebi uma palavra de que o Senhor me levaria a muitos lugares, de que eu pregaria, e eu pensava assim, mulher nem prega, porque não era muito comum na época, né? Assim, há tantos anos atrás, gente, que eu já tô, assim, mais senhorinha, né? Então, assim, não era uma coisa, assim, comum, sabe? E eu pensava assim, nada a ver. Eu pensava, não, eu não quero isso, não quero de jeito nenhum. Então, eu fugi por muito tempo. Eu cuidei 10 anos do Ministério Infantil, comecei bem jovem, mas quando comecei com aquela revolta, eu me afastei. E o Senhor realmente começou a usar a minha vida, a me impulsionar quando Ele me tirou aqui do país. Porque eu morei nos Estados Unidos, né, por 7 anos. E quando eu estava lá, o Senhor começou um tratamento muito particular na minha vida. E nesse tratamento, um dia eu estava lá, eu já tinha começado a fazer aulas de inglês, mas é claro, né, que você não aprende um inglês excelente ali em 3, 5 meses. E eu frequentava uma igreja americana e todo mundo falava inglês lá. E o meu pastor um dia me ligou, assim, na igreja americana a cultura é mais o pastor só que prega, né? Não tem essa tanta oportunidade, igual a gente, graças a Deus, tem aqui com o nosso pastor, né? Que ele vai trazendo talentos, vai deixando o pessoal crescer, né? Então, era só o pastor que pregava. E um dia ele me ligou, e quando eu vi ele ligando, eu olhei assim pro meu celular e eu pensei... Meu Deus, o pastor tá me ligando. Eu não vou atender porque eu não entendo inglês direito no telefone. Eu pensei exatamente isso. E aí ele continuou ligando. Eu falei, como que eu não vou atender o pastor? E eu atendi. Falei, oi, pastor, tudo bem? E ele, tudo. Irmã Samela, eu estava aqui na minha casa e Deus mandou te chamar para pregar no domingo, na igreja, trazer a palavra. E eu, como assim? Eu pensei, como assim? Eu falei, pastor, mas eu não falo inglês direito. E ele falou assim, eu sei e Deus também sabe.
E agora depende de você, se você vai obedecer ou não. E naquela hora, o Senhor trouxe claramente ao meu coração, sabe? Ele falou bem assim, se você tinha dúvidas que eu tinha um chamado na sua vida por causa da família que você pertence, hoje eu te mostro que eu tenho um chamado na sua vida, independente da família que você pertence. É claro que você é abençoada por ser dessa família, mas eu tenho um chamado pra você, desde o ventre eu te escolhi, sabe? E eu fui, e eu ministrei. Eu preguei o Salmo 23, que sempre foi o salmo da minha vida, o primeiro salmo que eu aprendi quando eu tinha 4 anos, e a partir dali o Senhor foi me trazendo novas oportunidades, né? Eu ministrei outras vezes, tanto no culto americano, quanto no culto brasileiro, e quando eu voltei pro Brasil, né, diante de tudo que aconteceu, que talvez vou ter outra oportunidade para estar contando durante o podcast, eu realmente, o Senhor foi levantando meu ministério, né? Ele foi confirmando e foi me levantando e me levando aos lugares e usando a minha vida, sabe? Então, assim, por muito tempo eu tive resistência, né? Que eu, filho de peixe, nem sempre peixinho é. Mas um dia eu entendi que quando você é escolhido de Deus, você tem que realmente se submeter a Ele e dizer, sim, Senhor, eu tô disponível, né? Pra fazer a tua vontade. É isso aí. E que lindo, né? Eu ouvi, fiquei pensando aqui muito nessa palavra que você falou, que, né, teve medo de atender o telefone por não saber ali se comunicar, né, nessa língua. E o Senhor usou, você, peraí, então deixa eu te mostrar o que eu posso fazer, né, na sua vida, no seu ministério. E é assim que Deus, Ele trabalha, né, em nosso meio. Então, não, ao mesmo tempo que né, o cuidado do Senhor caiu sobre a sua casa, né, pelas decisões, escolhas do seu pai de seguir a Cristo, sim, e levar a palavra de Cristo como Ele tem levado, mas o Senhor mostrou, né, no seu particular, filha, eu também tenho algo para você em particular com você, não só porque, né, a bênção está ali sobre a tua casa, exato, sobre a tua família, mas eu tenho um tratamento especial com você. Exatamente. E é muito lindo ver como o Senhor, Ele cuida desses detalhes, né? Ele é detalhista, né? Eu sempre falo, o Senhor, Ele é detalhista, assim, Ele conhece o nosso coração. Nós somos filhas, né, Bruna? E como filhas, o que o pai faz? O nosso pai e a nossa mãe, eles não tratam todos nós da mesma maneira. Cada um tem um temperamento, um jeito de falar, uma linguagem que entende melhor, né? Então, assim, uma linguagem de amor. Então, sim, Deus, como pai que Ele é, né? Que hoje eu reconheço isso pra honra e glória de Deus realmente, Ele é detalhista. E Ele fala com a gente de uma maneira que a gente entenda. Então, se Ele precisar te tirar de onde você está para te levar para um lugar, para falar com você, para você entender, Ele vai fazer isso, sabe? Porque Ele precisa que a gente diga sim para a vontade dEle, para que Ele possa usar a nossa vida, para que pessoas sejam alcançadas, né? Através da paternidade de Deus e de nós como filhas atendendo à vontade dEle, sabe? E o que você pode deixar para alguns filhos de pastores, algumas filhas de pastor, algum recado bem do seu coração, que é só quem vive dentro da casa do pastor que sabe e sente as dores que passa. Então, o que você pode passar para essas famílias, para esses filhos de pastores? Eu diria assim, olhe para Jesus. Veja Deus como teu pai, né? Quando nós olhamos para as pessoas, as pessoas estão machucadas. Pessoas machucam muitas vezes, né? Nós machucamos pessoas muitas vezes. Quando eu olho para trás na minha jornada, eu vejo que eu já machuquei muitas pessoas na jornada. Então, assim, é importante nós entendermos e reconhecermos que da mesma maneira que nós temos falhas, né? As pessoas também têm, porque a igreja é feita de pessoas. E os nossos pais, quando eles dizem sim para o ministério, eles também estão fazendo muitas renúncias na vida deles. Eles estão dizendo não para muitas coisas que eles queriam viver, sabe? E eu olho e penso assim, que se eu, Samela, hoje pudesse voltar, né, pra Samela lá de 13 anos, que foi quando eu comecei a me sentir ferida, quando eu comecei a entender, quando eu comecei a olhar os defeitos, né, de todo e qualquer sistema, eu diria assim, Samela, olhe para Jesus. Sabe, entenda o amor dele, porque ele nunca falha. Ele é o único que é perfeito, sabe? Se você entender que Jesus tem um propósito na sua vida, além do propósito dos seus pais, você vai entender que o amor dele pode te alcançar em todos os lugares. E que não importa o que os outros façam, né? Você já foi colocado num lugar privilegiado, sabe? Hoje eu vejo e penso assim, é um privilégio ter nascido numa família onde seu pai é crente, sua mãe é uma mulher de Deus, onde no meu lar, gente, eu sempre falo assim, eu não cresci ouvindo brigas, sabe? Eu acordava pela manhã escutando meu pai orar, sabe? Meu pai tem o hábito de acordar de madrugada 4 horas e ele ora até amanhecer, sabe? Então,
é um privilégio, sabe? Eu fui privilegiada. Quantas pessoas não tiveram isso, né? Cresceram, nasceram num lugar de tanta discórdia, desentendimento. Então, assim, mesmo que você não tenha tido um lar de paz, né? Mesmo que às vezes ali no pastoreio dos seus pais, porque a gente escuta muita coisa, né? Tenha havido, assim, coisas que você não concordava. Olhe para Deus, sabe? Para Jesus, porque Ele te ama, sabe? Sirva a Jesus, faça o seu melhor ali. Abrace o ministério da sua família, sabe? E sirva, porque no momento certo o Senhor vai te levantar e vai colocar você exatamente onde Ele gostaria que você estivesse. Então, filho de pastor, filha de pastor que está me ouvindo, né? Nós não somos rebeldes, nós não somos ovelha negra, nós somos escolhidos e abençoados e nós seremos levantados, todos nós, né? Não importa a sua idade, para o tempo certo e oportuno estar servindo ao Senhor naquilo que Ele tem para nossa vida individual, porque Ele tem um plano. Amém. Sim, e o plano do Senhor, né, ele se estende aí também em gerações, né? Exatamente. A gente vê isso também na sua maternidade, com seus filhos. Você tem hoje uma filha jovem, uma linda adolescente, que está sendo também tremendamente usada pelo Senhor. E como é para você, Samela, ver que, né, você comentou aí que a sua experiência, né, na sua adolescência ali ao decorrer, passou por algumas questões ali, né, Sim. de se encontrar em Cristo, e hoje você ver a sua filha sendo uma missionária, inclusive não mora mais com a mãe. Conte isso um pouquinho pra nós aí. Olha, gente, difícil, viu? Coração de mãe, né? Assim, teve gente que falou assim pra mim, meu Deus, você não tá morrendo de tristeza, sua filha vai embora. Eu falei, olha, não estou morrendo de tristeza porque ela está indo servir a Jesus. Mas como mãe, né, humanamente falando, a gente sente saudade, sente falta. Às vezes você quer ir lá, quer brigar, quer proteger, quer fazer as coisas, mas é uma bênção, né? A Nicole, eu compartilhei sempre muito com ela os meus erros da trajetória. Sabe? Porque, assim, às vezes a gente tem aquele negócio de passar uma imagem de pais perfeitos, né? E a gente não demonstra os nossos erros, as nossas falhas, onde a gente caiu, o que a gente sente, sabe? Então, assim, muitas vezes no meio cristão a gente cria o filho numa bolha. Então, assim, você não vai ter as vontades do mundo, você não vai ser afetado, você está protegido, mas a verdade é que nós seremos atacados, né? Que nós sentiremos as mesmas vontades que as pessoas lá fora sentem. Então, assim, eu sempre trouxe muito claro isso para ela. Filha, eu errei aqui e aqui, e eu acredito que isso trouxesse essa consequência na minha vida, e eu não queria que você passasse por isso. Por quê? Porque tudo depois vai ser uma decisão dela, mas eu queria ter sempre aquela paz e aquela certeza de saber que eu ensinei tudo que eu podia. Então, a gente até brinca assim, que ela fala que o amor dela por Deus começou obrigado. Por quê? Porque eu tinha uma regra em casa, quando ela era bem nova, assim, que ela tinha 9 anos, pra ela poder assistir TV no final de semana. Gente, não me julguem, tá? Porque é a minha maternidade. Mas pra ela poder assistir no final de semana, ela precisava ter feito o devocional a semana inteira. Então, com 9 anos, ela tinha que fazer um devocional. Então, eu sentava pra fazer o meu, claro, porque a gente tem que ser exemplo, né? Se eu não fizesse, não ia ter sentido. E ela tinha que sentar e fazer o dela. Então, às vezes, ela fazia meio emburrada, às vezes ela não queria fazer. Mas aquilo, com o tempo, foi ficando natural. Quando tinha 13 anos, ela já buscava sozinha. Ela sempre foi, assim, muito de ter propósito de oração. Então, até assim, um testemunho do Igor, ela queria muito o Igor, e ela colocou em oração, ela colocou que ela tinha 11 anos, ela colocou em oração que ela queria um irmão, que ela queria morar numa casa que tivesse um andar em cima, e que ela queria trocar de carro, era alguma coisa assim. Ela colocou 3 coisas e ela foi para um acampamento de adolescentes. Nesse acampamento ela foi batizada com o Espírito Santo e ela orou. E quando ela voltou no outro mês, eu estava grávida, passou 3 meses, a gente mudou de casa, sabe? Então, assim, o Senhor respondeu a oração dela e aquilo foi fortificando muito o relacionamento dela com Deus. E ela foi, né, quando tudo aconteceu, né, e o Anderson faleceu, ela sentiu muito, foi muito difícil para ela, né, ter essa perca. Então, assim, ela teve um tempo que ela se afastou, mas ela não se afastou de ir pro mundo nem nada, mas ela sabe quando teu coração tá endurecido, não falava mais com Deus nem nada, e aí no retiro novamente ela teve um encontro com o Senhor, e foi quando ela se despertou totalmente, né, e ela busca muito a Deus. Assim, eu admiro ela, porque assim, na idade dela, eu falo, nossa filha, se eu, na tua idade, tivesse o entendimento que você tem do amor do Senhor, eu teria poupado tantos erros na minha vida, sabe? E ela passa tempo, gente, ali no quarto, ela se tranca, ela chora, e ela coloca louvor, e ela busca a palavra, e eu tenho sentido muita falta dela, porque assim, tanto eu quanto ela, a gente lia a Bíblia, a gente ia uma pra outra, sabe? Meu Deus, olha, o Senhor falou isso comigo e tal. Então, assim, é maravilhoso, né? Eu tive ela, eu tinha 19 anos, hoje ela tem 17 anos,
E, assim, é maravilhoso ter esse relacionamento com ela de amizade, né? Então, eu apoiei muito ela. Tenho muito orgulho porque, como vocês acompanharam, ela levantou todo o recurso sozinha, trabalhando, né? Vendendo coisas, com apoio dos irmãos da igreja. Então, assim, é maravilhoso ver ela vivendo isso. E eu sei, né? Eu tenho uma certeza plena no meu coração que o Senhor tem coisas ainda muito maiores para ela do que qualquer coisa que eu vivi, sabe? Então, como mãe, eu me sinto muito feliz. E em relação ao Igor também, né? Ele tem 5 anos e a gente já tá ensinando. Gente, ele é fera na Bíblia. Ele fala, mãe, me faça a pergunta mais difícil do que existe na Bíblia. E eu faço, e ele já sabe responder, né? E eu acredito que ele vai começar a pregar ainda mais novo que a Nicole. Porque a Nicole começou com 15, né? Eu dou uns 8 anos pra ele estar pregando já. E assim, o que eu acho legal nisso, né? Porque eu amo hoje muito Jesus, muito Deus, sabe? Eu não consigo imaginar um passo da minha vida hoje sem a presença do Senhor. E eu acho tão lindo que eles conseguem ver isso. E que através disso eles amam também a Deus, sabe? Eu não preciso ficar o tempo inteiro falando, você precisa amar Jesus, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Agora, graças ao jeito que eu aprendi a viver, me custou muito, mas o jeito que eu aprendi a viver hoje, eles olham e eles querem também servir esse Jesus, sabe? Então, assim, é gratificante demais. Maternar, né, ser mãe, é um desafio constante. Nós precisamos lidar com muitas coisas, nós precisamos lidar com nós mesmos, né, com os nossos sentimentos, mas é maravilhoso, né? É uma bênção de Deus e eu acredito, né, que nós estamos criando uma geração que vai ter sede pela presença do Senhor, que vai amar a Deus, sabe? Que não será uma geração que vai ficar sangrando nas pessoas. Eles vão realmente trazer pessoas para mais perto de Jesus, sabe? Essa é minha oração. Amém? Vocês creem nisso? Amém, amém. Isso aí. É porque o nosso Deus é um Deus vivo, né? Um Deus de relacionamento. E se a gente consegue viver isso com Ele, eles conseguem ver em nós isso, a gente morrendo para nós mesmos, né? E viver Cristo no nosso dia a dia e aí eles vão ver, nossa, esse Deus faz mesmo, esse Deus Exato. é um Deus vivo, é um Deus que se movimenta, e o reino de Deus é um reino em movimento, exatamente, né? E os nossos filhos são como flecha, né? Que vão voar mais longe ainda. É lindo ver, né, como para eles, como no caso da sua filha, se tornou um sonho, né? Ela está realizando um sonho e ao mesmo tempo está vivendo um propósito do Senhor, né? Sobre a vida dela, sobre aí o futuro dela. Então é muito lindo ver isso, né? Esse desenvolvimento em Cristo, né? É verdade. Que os pais, sim, né? Como a irmã proporcionou aos seus filhos, né? E hoje, né, comparando a tantas famílias, né, que infelizmente ainda não conhecem esse grandioso amor, um amor transformador, né? Um amor aí de salvação, mas graças ao Senhor nós temos, né, uma família linda aí como a sua que está levando este amor a essas famílias que ainda não conhecem, né, o nosso Senhor. É verdade. E além de ser mãe, ela também é empresária. Sim. De sucesso. Fale um pouquinho então para nós do empreendedorismo na sua vida, como que começou, como que entrou. Já era um dom? Como que chegou? Então, na verdade, eu acho que já tava em mim, em alguma época da minha vida, sabe? Eu já gostava. Eu comecei a trabalhar bem cedinho. Minha mãe tinha uma escola. Vocês sabiam que minha mãe tinha uma escola? Estão sabendo agora, viu? Furos de família. Minha mãe tinha uma escola e aí eu ia ajudar ela. Então, eu ficava cuidando da cantina. Eu fritava pastel, com 13 anos. Eu fritava pastel, arrumava os todinhos, refrigerante ali na bandeja, servia na sala para as professoras. E, às vezes, faltava alguma professora e eu ficava ali ajudando como substituta. Então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, sabe? Sempre fui, assim, meio descolada, assim. O que aparecesse, eu tava ali fazendo, bem desde novinha. Aí, trabalhei como vendedora, trabalhei numa biblioteca. Eu já fazia coisa, assim, quando eu tava fazendo faculdade... pra ajudar a pagar, eu fazia uma faculdade na UniOeste, ela é estadual, mas pra ajudar a pagar as xerox, um monte de coisa, assim, eu fazia cantina no intervalo pra vender. Então, eu conseguia o dinheiro do que eu precisava, de transporte, tudo, ali vendendo coisa no intervalo. Levava misto quente, levava sonho. Então, assim, acho que eu sempre gostei. Mas eu sou formada em pedagogia, né? Sou pós-graduada em técnicas e métodos de ensino. Então, eu trabalhei 10 a 11 anos lecionando. Quando eu fui para os Estados Unidos também, trabalhei numa escola lá. E aí, eu aprendi tanto inglês quanto espanhol. E quando eu voltei, eu trabalhava numa escola de inglês, quando eu voltei para o Brasil.
Mas, quando eu conheci o meu marido de agora, né, que eu fiquei viúva, quando eu conheci o Dolivan, ele já fazia esfirra pra vender, mas ele fazia assim, esporadicamente, sabe? Tipo, vou fazer nesse final de semana, e ele avisava a galera, era uma cidade do interior que a gente morava, e aí ele avisava o pessoal, e o pessoal encomendava. E quando eu conheci ele, eu brinco, ele me conquistou pelo estômago, sabe? E eu comi e falei, nossa, isso é muito bom. Daí eu levei pra casa, minha mãe comeu, e eu não tinha nem apresentado ainda que eu ia namorar com ele, nem nada. Minha mãe comeu e ela falou assim, nossa, isso aqui é esfirra de franquia. Veja só, ela já tava com a profecia, já minha mãe é visionária. E aí, eu falei pra ele, nossa, você devia vender, assim, todos os dias, e não sei o que dele. Eu não sei, porque ele tava desempregado, era época da pandemia, né? E ele falou, eu não sei, acho que aqui não dá dinheiro, e não sei o quê. E aí eu fiz um plano pra ele de postagens, de vendas, de divulgação e tal, e ele deixou lá no caderno, não fez nada com aquilo. E meu pai foi transferido pra Telêmaco Borba. E eu falei pra ele, olha, eu sei que a gente começou a namorar agora e tal, né? Eu falei, eu nem posso ficar muito tempo namorando, porque eu sou uma mulher, já tenho 2 filhos, né? O que você quer da vida? Eu tô indo embora com eles. E ele falou, não, então vamos casar. Ele já se espertou, me pediu em casamento. E aí a gente... bonita, não vou deixar fugir, não. Imagina, vai embora. Aí a gente já se espertou. E eu combinei assim com ele. Falei, olha, como você não tem nada certo lá, o que a gente faz? Eu já tenho uma vaga de emprego, que já tinham me chamado pra trabalhar num lugar, né? Porque eu já era coordenadora de escola de inglês, falava inglês super bem, então já tinha um emprego. E eu falei assim, eu te ajudo a abrir essa esfirraria, né? A gente abre em casa, nós alugamos uma casa e fizemos no quintal de casa, no fundo, assim. E eu falei assim, eu te ajudo no primeiro mês, e a moça disse que me espera pra eu começar a trabalhar no outro mês. E aí, fica tudo certo, você vai ganhando aí um pouquinho, né? Já vai dar um salário, e eu ganho o salário lá e tudo ok. E aí, guria, nós começamos, assim... Gente, uma loucura. Sabe aquilo que é só Deus que faz na vida da pessoa? A gente começou, assim... No primeiro final de semana que a gente tava aberto, ele vendeu o que ele vendeu, acho que que vendia no mês lá, que ele abria todos no final de semana, no final ele tinha começado a abrir todos os dias, né? E ele vendeu o que ele vendia no mês. E eu falei, nossa, o pessoal gostou muito da esfirra. E aí a gente não tinha parede, Bruna, no lugar. Nós pegamos sabe essas lonas que eles usam na igreja, assim, pra fazer, tipo, decoração e tal? Nós pegamos uma lona daquela, pregamos na frente. Por quê? Porque daí chovia, molhava tudo a nossa cozinha. E aí nós pregamos essa lona. E aí, gente, o motoboy abandonou a gente. Não acreditou que ia dar certo. Assim, eu não tinha noção do que fazer, na verdade, sabe? No primeiro dia eu não tinha maquininha de crédito. No outro dia que eu fui atrás, eu não tinha ideia de site. Eu anotava os pedidos tudo numa folha de caderno. E daí o Abner, que hoje é meu cunhado, que na época não era, ele foi e ele fez no computador pra mim o lugar de, tipo, nome, telefone e o pedido da pessoa. A gente somava na calculadora, errava um monte de conta. E era só eu e o Dolly e quem pudesse tivesse a fim de ajudar, sabe? Às vezes vinha minha mãe, às vezes vinha minha avó, às vezes vinha a Nicole ali na cozinha. Minha irmã ajudou bastante. A tia Damares também, elas vinham ali e me ajudavam, sabe? E aí, com 6 meses, a gente tava vendendo super bem. Eu nunca fui pro trabalho que eu ia, nunca fui lá trabalhar. E aí, esperando só até que hoje. assim, exatamente. Só que assim, a gente trabalhava, gente, das 6 da manhã até as 2 da madrugada, porque a gente fazia tudo. E aí foi chegando um tempo que a gente não tava mais dando conta da demanda. E daí nós contratamos uma colaboradora. E aquela ansiedade, gente, será que eu contrato um colaborador e se eu não der conta de pagar, responsabilidade, né? né? Exato, porque eu pensava assim, nossa, a gente, né, se tudo der errado, a gente vai lá, faz um ovo, apesar que agora o ovo tá caro, né? Mas na época não tava. A gente faz um ovo, se vira, né? E tal. E aí eu falei, não, vamos ter que contratar, a gente não tá dando conta. Aí contratei mais uma colaboradora. E aí precisei contratar mais um. E aí, daqui a pouco, eu precisava contratar mais um. Já não cabia. Já tinha 4 motoboy entrando e saindo de dentro da minha casa. E daí tava me dando aquela insegurança de muito fluxo, né? E aí, eu achei um lugarzinho, gente, assim, simples. E todo mundo olhou e pensou, você vai montar aí nesse lugar? Eu falei, vou montar nesse lugar, né? A mão de Deus já tá com a gente, já tá dando certo. E tem gente que falava, mas esse ponto tudo queima. E não sei o que ela falava, mas o meu não vai queimar, que já tá dando certo. Sabe? Eu sempre tinha aquele negócio, eu pensava grande. Quando eu vi que tava dando certo, eu já falava assim, Bruna, a melhor esfirraria que existe. A melhor esfirraria de Telêmaco Borba. E aquilo foi ficando tanto que os clientes, eles já avaliavam, eles já escreviam, é a melhor esfirraria mesmo. Então, assim, a profecia, sabe? Para as pessoas é só eu falando. Mas exatamente, eu acreditava naquilo. Porque assim, no dia que a gente comprou o nosso primeiro forno, não tinha dinheiro para comprar o forno. Então a gente começou com tudo coisa ganhada e a gente precisava melhorar a produção. E aí nós compramos um forno. O forno é caro, forno esteira. E aí eu pedi, pai, o senhor me empresta seu cartão para mim parcelar? Ele, claro, minha filha emprestou, parcelou, eu pagava as parcelas ali direitinho. Mas no dia que o forno chegou, um pastor que estava pregando na cidade, Deus não faz nada por acaso, ele foi lá nos ajudar a carregar esse forno, porque ele estava
tava na casa de um amigo nosso. E enquanto ele pegou o forno, ele começou a chorar. Ele olhou pra nós e falou, olha, eu tenho uma palavra pra entregar pra vocês. Vocês estão começando isso aqui, mas eu vejo franquias em vários lugares e estados. E aí eu fiquei feliz, né? Eu recebi aquilo e com quem acredita, eu sempre falo assim, quem tem fé, quem acredita, prepara o cenário. A gente acredita e a gente começa, como você falou, a se movimentar. Fazer a nossa parte e Deus vai fazendo toda a parte dele. No empreendedorismo, a gente tem que entender muito isso. Que os 6 primeiros meses, eles são muito difíceis. Porque normalmente você vende hoje para pagar as contas de amanhã, vende hoje para comer amanhã. Às vezes você não vai ter num outro dia. Mas se você sobrevive a esses 6 primeiros meses, você vai entendendo o processo e vai aguentando a jornada, sabe? E aí, ele profetizou isso e eu acreditei. E eu comecei a me movimentar como quem acreditava. E aí a gente montou essa lojinha e daqui a pouco eu tava com 6 funcionários lá dentro, daqui a pouco eu tava com 8. E a gente ficou ali 2 anos e foi uma bênção, sabe? E dali nós juntamos o dinheiro e montamos a Nains aqui de Ponta Grossa também. E foi assim... Tem sido uma bênção, né? Hoje nós temos aí colaboradores no geral, entre funcionários da cozinha, motoboys, gente que trabalha comigo no marketing. Nós temos 36 colaboradores. Nunca imaginei, tinha medo de contratar a primeira, né? Nunca imaginei ter tudo isso de colaboradores. Nós estamos também aqui, em primeira mão vai sair, né? Nós estamos montando uma outra loja em Castro também. Você de Castro. Exatamente, você de Castro, já fique ligado pra comer a melhor esfirra da sua vida. E assim, gente, durante esses anos foram assim, inúmeros testemunhos, coisas que se eu contar pra você, você fica assim, nossa, como é que isso aconteceu, né? É só Deus, sabe que é a mão de Deus? Então, até a massa, quem já provou sabe que a nossa massa é diferenciada. Deus deu receita pro Doliva, ele foi mudando uma coisa aqui, outra ali, não dava certo, e parecia que não dava certo porque era uma receita que não era boa, vamos dizer assim, mas na verdade o senhor foi aprimorando para ele ter uma coisa bem única, sabe? Ter um diferencial, realmente. Exclusivo. Exatamente. Então, assim, e também, nós vamos esse ano já, a gente já tem aí 3 possíveis compradores, nós vamos começar a vender franquia, sabe? Então, assim, foi a mão de Deus em tudo, sabe? Foi o Senhor cuidando, o Senhor abrindo portas, a gente se movimentando de acordo com o que a gente acreditava e Deus fazendo milagres. Porque quando a gente acredita, quando a gente tem fé, quando a gente se movimenta, Deus, ele vai fazendo a parte dele, enquanto a gente faz a nossa, sabe? E o problema, às vezes, de quem começa a empreender, né, é que a gente espera que já vai começar grande. E não é, nós precisamos começar pequeno, né? Iniciando e ali plantando as sementes e cultivando, né? E às vezes vai ter que fazer uma poda. Tem tantas coisas que acontecem nesse trajeto. Mas é muito importante a gente confiar em Deus. Tem a base, né? Exatamente, porque assim, o que adianta, Mayara? Deus te dá uma palavra, e você fica ali, esperando. Que dia será que Deus vai fazer? Que dia que vai cair a franquia na minha mão? Né? Que dia que a loja, que do jeito que eu imaginei, vai estar pronta? Não vai acontecer, mas quando eu começo a movimentar, vem coisas assim extraordinárias. Um aluguel que era exorbitante, o cara faz pela metade da metade do preço, sabe? Um negócio que era assim impossível, o homem vai lá e fala, não, eu vou dar pra vocês. Fica pensando, o que é isso? É a mão de Deus na sua vida, sabe? É isso aí. Semente exercita confiança no Senhor, né? Todas essas provações, esse caminho aí que vai se desenvolvendo com o tempo e a gente vê esse cuidado, né? E isso é tão engraçado, assim, nos nossos pensamentos, quando a gente vê, às vezes, uma situação ali e naquele momento parece algo, né, muito, assim, difícil de se resolver e, de repente, quando o Senhor trabalha e a gente confia e Ele, né, desenvolve aquilo, a gente pensa, nossa, e eu me desesperei, eu me assustei, eu pensei que... Mas a gente confiar no Senhor e essas palavras que você, desde o princípio, lançou, né, a melhor esfirra se tornou realmente, porque quem não conhece, pessoal, a gente já vai fazer a propaganda aqui. É boa, né? Meu Deus, a melhor esfirra é um cardápio do céu, né? Não dá azia. Não dá azia, meu Deus, você come uma. É uma massa diferenciada mesmo. O único cuidado é o pecado da gula, porque a vontade é você continuar comendo ali, né? Pedir todo o cardápio do céu aí, né? Na esfirraria Nains. Isso mesmo. E é tão interessante, né, que isso é uma extensão de ministério, né, gente? Porque, assim, é importante a gente entender que tudo é do Senhor. Sabe? Tudo. Em casa, todo final de mês, quando a gente fecha ali os caixas, né? As contas e tal, eu e o Doliva, a gente tira um tempo pra orar em gratidão a Deus. Gente, seja o melhor mês, ou seja o mês que a gente ficou no vermelho, porque acontece, né? A gente agradece o Senhor. Senhor, obrigado pela tua provisão, pelo teu cuidado. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nos dá sabedoria pra sempre administrar, pra sempre abençoar, né? Porque, assim...
Vender bem, gente, lucrar é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, mas a prosperidade é algo que o Senhor dá para aqueles que são fiéis a Ele. E o que é a prosperidade? É você ser abençoado em várias áreas da sua vida, entende? É você poder abençoar outras pessoas. É alguém chegar para você e você poder ajudar aquela pessoa, você poder abençoar a sua igreja, o ministério que você está, sabe? Então é muito importante a gente entender que não adianta o Senhor dar coisa pra gente ficar ali de mão fechada, de coração fechado. Isso é meu, eu sou bom. Não, nós não somos nada. Se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o cuidado dele, a provisão que ele traz, nós não teríamos nada. Então é essencial, na verdade, a gente entender que nós estamos cuidando de algo do Senhor para ser fonte de bênção em outras vidas, abençoar outras pessoas, sabe? Então, assim, eu aproveito ali como um ministério. Prego para as pessoas, falo do amor de Deus, às vezes eles mandam mensagem, se eu queria conversar com você. Os colaboradores sentem essa liberdade, sabe? E eu dou Bíblia para eles, e oro com eles, e choro com eles, sabe? Por quê? Porque o Senhor não dá nada pra gente por acaso. Se eu não puder fazer a diferença, sabe? Se eu não puder pregar a palavra, então eu falo em todos os lugares. Deus é bom o tempo todo. Coloquei lá na parede, porque quem entra lá na loja tem que saber que Deus é bom, sabe? Que aquilo veio do Senhor, na caixa tá lá. O Senhor te abençoe e te guarde. Por quê? Porque eu quero que entre bênção na vida das pessoas. Quando eu iniciei, essa história é bem legal, eu tinha um sonho de ter a caixinha personalizada e eu não tinha dinheiro. E eu comprava a caixinha branca de pizza e eu escrevia frases nas caixinhas. Escrevia versículos, escrevia frases com canetinha, fazia desenho. E cada vez que eu ia lá montando essas caixas, eu ia sempre orando, sabe? Senhor, abençoa o cliente que pegar essa caixa, abençoa a família dessas pessoas, que eles tenham prosperidade, obrigado por eles estarem abençoando a nossa vida. Enquanto eu ia escrevendo, eu ia ali sempre orando, sabe? E foi tão interessante que ontem, quando eu tava já pensando, né, como que seria o podcast, o que a gente ia conversar aqui, o Senhor me lembrou assim... Foram as orações que você fez sempre pelas pessoas que te trouxeram até onde você tá hoje. E isso me tocou tanto, sabe? Porque ele me lembrou exatamente eu sentada ali, às vezes com tantos problemas na cabeça, porque tinha uma grande insegurança no início, sabe? E eles pensaram assim, e eu pensava assim, nossa, o Senhor cuidou de tudo isso enquanto eu estava ali, sabe? Orando, enquanto eu estava ali honrando o nome dele, enquanto eu estava ali abençoando as pessoas. Então, a gente tem que entender que há poder na nossa palavra, né? A nossa boca pode ser usada para abençoar, mas não pode fluir duas fontes da mesma boca, né? Então, se eu amaldiçoo, esse cliente, não sei o que, eu fico só reclamando, eu não vou ser abençoado, porque eu vou estar plantando aquilo, sabe? Então, assim, é muito importante nós entendermos que onde o Senhor nos colocou, né? Se você tem um empreendimento, que ele faça a diferença, que ele seja parte do seu ministério, não tem como separar, sabe? O secular do espiritual. Nós somos um só. Nós precisamos ser os mesmos que nós somos na igreja, que nós somos num púlpito, que nós somos no trabalho, em todos os lugares. Eu represento Jesus onde eu vou. Tem que ser a minha e a sua identidade, sabe? E até porque você falou que quando começou era das 6 da manhã até... Então, nem tempo você tinha pra... Mas você tava ali no teu propósito, cumprindo o propósito. Deus te deu, abençoando as pessoas. E as pessoas, às vezes, querem começar já lá em cima, né? Já pregando, nossa, eu quero ser igual ela. Quero já estar lá em cima, mas... Lá no processo, tanto, assim, né? Que eu não abro no domingo porque eu fiz um propósito com o Senhor. Eu abria no domingo. E aí, gente, eu não congregava, eu não ia na igreja, não tinha tempo. Me chamavam já pra pregar. E assim, eu dependia de que outra pessoa fosse ficar no meu lugar pra eu ir. E eu lembro exatamente, foi num dia do meu aniversário. Eu estava na igreja, tinha um pastor lá. E ele era usado com o dom de profecia. E o Senhor, através dele, falou assim pra mim... eu quero te levar a muitos lugares. Ele falou várias coisas, mas isso me marcou muito. Ele falou, eu quero te levar a muitos lugares e para pregar a palavra. E eu sei que hoje, enquanto você está em pé, você está pensando, Senhor, mas eu não tenho tempo. E ele disse assim, eis que te darei pessoas para você treinar, capacitar, e eu te darei tempo para fazer aquilo que você precisa fazer na minha obra. E eu fiz o voto de não abrir aos domingos, nunca faltou nada, né? Muita gente fala, você perde tanto de vendeiros que não perco, sabe? Eu sou abençoada, incentivo os colaboradores, vão na igreja, né? Passe tempo com a sua família, ore, né? Procure um lugar para você fazer uma oração nesse domingo que você tá de folga, porque no ramo alimentício, domingo, gente, vende muito realmente. Sim. Mas eu nunca perdi por isso, e eu escolhi honrar o Senhor, e hoje, graças a Deus, né? Eu consigo juntar o empreender com o meu ministério, e eu realmente, o Senhor cumpriu a sua promessa, Ele me deu tempo, né? Então, assim, eu consigo conciliar as duas coisas, ter tempo para estudar a palavra, para ir aos lugares, às vezes viajar. Então, assim, o Senhor tem cumprido cada uma das suas promessas, porque Ele é fiel. Quando nós somos obedientes, né? Eu sempre falo assim, hoje eu não sou mais desobediente. Por quê, Bruna?
Porque eu já fui, entende? Então, acabou minha cota de desobediência. Então, assim, hoje eu sou sempre obediente a Deus. Por quê? Porque se Ele manda eu fazer e eu obedeço, eu já sei que eu tô guardada sobre a mão dele, sabe? A obediência, eu vejo ela assim como um guarda-chuva sobre nós, sabe? E parece assim que eu tô caminhando e pode estar me lançando coisas, pode estar vindo a maior tempestade e eu tô protegida ali debaixo do Senhor. Porque eu sei que os dias difíceis, gente, eles vêm. Tem dias que a gente tem vontade de desistir de tudo, de abandonar, de chorar só e ficar ali na cama. Mas quando eu olho pra Deus, eu penso, a mão dele continua sobre a minha vida, sabe? Então eu continuo caminhando pela força dele. E no dia que a gente não tem força, ele carrega a gente, ele nina a gente, ele dá uns tapas também quando precisa. Deus é pai, é né? Pai, é pai. Isso aí. É todo aquele carinho, aquele cuidado do nosso pai, né? Do nosso amado pai. E é muito lindo ver esse cuidado dele conosco, ver esse cuidado, né? Que ele tem tido, né? Sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque, igual você comentou sobre esse voto que você tem com o Senhor, e nós, né, que acompanhamos, somos irmãs em Cristo e de igreja, né, estamos sempre juntas ali na nossa igreja, nós vemos, né, isso, assim, sentimos falta do Nains, com certeza, termina o culto, né, mas é muito bacana a gente, né, a gente sabe que tá fechado porque tem um propósito, né, e é interessante porque indiretamente a gente já trabalha, né, a obra do Senhor na vida daqueles que não conhecem, porque, por exemplo, alguém que se torne cliente, né, do trabalho da irmã, e goste e vá com uma certa frequência, uma certa constância, vai chegar o domingo assim, não, mas irmã, por que não abre, né? Por que não abre no domingo? Opa, já é uma oportunidade de ministrar ali o que o Senhor pode fazer, né? Exatamente. E quem é o Senhor na vida daquela pessoa? Isso é muito, muito bacana, esse desenvolvimento. Exato. E até coloquei ali, eu coloco uma postagem no Instagram, né? Porque muita gente vai lá procurar e eu deixo as razões pelas quais a gente não abre no domingo. Às vezes perguntam, eu faço vídeo e falo, gente, eu fiz um voto com o Senhor, porque Deus tem me dado tudo. Porque é uma oportunidade, como você falou, pra pregar. A gente tem ali 20 mil e poucos seguidores hoje no Instagram, né? Então, que o meu viver, né, e o falar e a nossa empresa seja um testemunho, né, do que Deus tem feito. Então, quando as pessoas falam, ai, como é que cresceu tão rápido? Porque a gente tem só 4 aninhos, né? Eu falo, é porque é a mão de Deus, né? O Senhor, ele dá o crescimento conforme a gente vai acreditando nele, se movimentando, e ele vai fazendo as coisas acontecerem. Sim, pense de 4 anos, todo esse desenvolvimento é o Senhor, esse cuidado do Pai, né? Segurar no colo mesmo, Exato. Desde o início. Isso mostra, né, a importância de a gente colocar tudo nas mãos do Senhor. E falando em colocar nas mãos do Senhor, queria voltar um pouquinho no assunto da maternidade. A gente falou um pouquinho aqui da Nicole, né? Mas tem o Igor também, o seu filho, que é um testemunho, né? Esse menininho. Conte para nós, assim, um pouquinho disso. Então, às vezes eu vou nas igrejas, né, e o Senhor me impulsiona a contar esse testemunho. Eu já não conseguia mais engravidar, eu tinha endometriose, útero retrovertido, e aí a Nicole já tava ali com 11 anos, né, e a gente vai pensando também, ai, será que realmente, né, eu acho que eu não vou mais engravidar. Eu fui a alguns médicos e eles disseram, olha, a chance de você engravidar é praticamente 0,01%, não tem mais como e tal. E aí a Nicole começou essa oração, né, que ela queria tanto, e... Gente, Deus sempre usa muito o profeta para ele. Fala assim, parece que eu sou um imã. O Senhor sempre usa as pessoas, né? Porque eu falo que o Senhor tem um jeito particular de falar com cada um. E aí eu tava nesse culto lá, quando eu morava nos Estados Unidos ainda, eu tava nesse culto e esse pastor veio, ele era muito animado, assim, sabe? Ele tinha uma unção diferenciada. E aí ele veio e começou a falar comigo. Ele falou, coloque a mão sobre o seu ventre. Ele falou assim, eu declaro cura, o Senhor está te curando e você vai gerar uma vida. Ele falou, você já tem uma filha, mas o Senhor está te dando a vida de um filho. E esse filho vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. O Senhor manda te dizer, descansa o teu coração. Ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor, não vai experimentar as coisas do mundo, porque o Senhor tem pressa para a vida dele, vai usar ele desde muito cedo. E aí eu recebi aquela palavra, fui para casa toda feliz, né? E depois de um tempo realmente eu engravidei e era um menino, que é o Igor, né? Uhum. E aí foi assim, a gente como mãe, eu já tinha uma filha, né? Então eu já sabia como que o corpo da gente funciona e tal. E aí quando começou, eu tava em outro país, é muito diferente, gente. A medicina lá, né? Às vezes a gente tem aquela ilusão, nossa, outro país é maravilhoso. Pra isso foi terrível pra mim. E eu fui fazer já a ultrassom dele, já tava com 3 meses. Um pouquinho passado de 3 meses, na verdade. E eu percebi, assim, na ultrassom algumas coisas diferentes.
E aí eu perguntei pra aquela médica, e assim, eu ia numa clínica que cada vez era uma médica diferente, era uma clínica popular. Então, assim, não era sempre o mesmo doutor que te atendia. Então, eu perguntei pra aquela médica, doutora, e eu achei tão estranho isso e isso, e ela falou, não, isso é normal. E eu coloquei no Google, gente, o Google é um terror, né? E ele falou que não era nada normal e tal, e eu fiquei muito aflita com aquilo, mas ela disse que tava tudo bem. Passaram-se alguns meses pra eu fazer a outra ultrassom, que já foi perto dos 7 meses. Mas assim, eu não senti o Igor mexer muito. Então eu achava muito estranho aquilo, sabe? Eu não sentia ele mexer, eu cutucava a barriga, a gente judiava até do menino, sabe? E eu pensava, por que será que eu não sinto tanto ele se movimentar dentro da barriga? E aí, quando eu fiz essa ultrassom, perguntei pro médico, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem. Depois o médico conversa com você. E eu fui embora. E no outro dia, eu tinha consulta só 3 semanas depois. Mas no outro dia, eu tava chegando no meu trabalho, na escola que eu trabalhava, e meu telefone toca. E era um médico, eu nunca esqueci o nome dele, Dr. Patel, um indiano. E ele falou assim, olha, aqui é dos especialistas em medicina fetal. E eu estou te ligando porque tem um problema com o seu feto. E na hora eu desliguei o telefone, que eu fiquei pensando, o meu é um bebê, não é um feto, né? Porque pensei, gente, já tem 7 meses, como que eles estão chamando o meu bebê de feto? E aquilo me incomodou muito, e eu desliguei e ele ligou novamente. Ele falou, senhora Samela, nós somos especialistas em medicina fetal da Clínica Gênesis, e a gente precisa que você venha aqui, né, com alguém te acompanhando, porque nós encontramos vários problemas com o seu feto, e nós precisamos conversar sobre isso. E aí eu entrei na igreja, gente, chorando. Eu trabalhava numa escola, era junto com a igreja. Tava tendo culto, me levaram lá na frente, já oraram por mim e tal. E aí no outro dia, bem cedo, eles marcaram a consulta. Eu fui. Quando eu cheguei, era uma mesa bem comprida, assim, branca. Tinha vários médicos ali, tinha 2 médicos indianos, médico americano. Tinha vários especialistas, eles com uma tela, assim, menor do que essa. E eles abriram o exame e tudo que eu já achava meio estranho, eles confirmaram, né? Mas olha quanto tempo, né, eles demoraram. Então, assim, eu tinha excesso de líquido, que é polidramíneos, o nome é aquele excesso de líquido. Eu tive diabetes gestacional. E aí, o que era o maior problema, Bruna? Todos os ossos longos do corpo do meu filho, eles eram curtos. Ele tinha acondroplasia esquelética, que é um tipo raro de nanismo. Então, assim, eles estavam atrasados média de 7 a 9 semanas. Os ossos, o fêmur, o braço, então era tudo bem pequenininho. E a cabeça dele estava com percentil de 99 acima da média de crescimento. Então, ele tinha a cabeça bem grande e os outros órgãos bem pequenininhos. Por isso que eu não sentia ele se mexer. Porque eu, né, não se movimentava. Realmente, ele se mexia, mas não era o suficiente para eu sentir. E, além disso, desse diagnóstico, né, eles falaram, olha, ele provavelmente, se ele nascer com vida, né, ele não vai andar, ele vai ter vários problemas, mas pode ser que os órgãos, eles não acompanhem. O órgão cresce e não acompanha o crescimento do corpo. E assim, além desse diagnóstico, ele pode ter 38 tipos de síndromes diferentes. E aí a senhora, com esse diagnóstico, a senhora já tem a oportunidade de abortar ou de fazer esse exame que corre um risco também de aborto em 90% dos casos por ser uma idade gestacional avançada. E eu sentada ali, Bruno, ouvindo eles falarem aquilo, parecia que nem era comigo, sabe? Quando você pensa assim, eu não tô vivendo isso. E eu sentada ali, fiquei olhando e eu falei assim, eu não quero saber. Não quero saber o resultado dos exames. Ele, então, mas você tem a oportunidade de tirar. Lá você pode abortar até o final, principalmente se tiver alguma anomalia genética, vamos dizer assim. E eu disse assim, não, eu também não quero. Eu falei assim, eu quero continuar com a minha gestação. E aí o doutor me explicou que para eu continuar, eu precisaria assinar papéis, né? Que eu estava concordando. E eu precisaria ir ali na clínica todas as semanas estar fazendo exames. E eu concordei, porque na hora eu lembrava do senhor dizendo, esse menino vai ser usado desde muito cedo. Sabe, você vai gerar um menino. Não era coincidência, sabe? A palavra de Deus não é coincidência. Eu precisava acreditar, sabe? E em vez de sair, olha só, eu tô percebendo assim, quanto que gira, quanto tem poder na nossa palavra, né? Em vez de eu sair falando pra todo mundo, o diagnóstico terrível que o meu filho recebeu, o Senhor colocou no meu coração pessoas específicas pra eu contar. E eu contei pra essas pessoas, expliquei o diagnóstico e falei, mas eu recebi uma palavra do Senhor. E eu continuo crendo que Deus é fiel pra cumprir a sua palavra. E eu queria saber se você pode orar comigo em concordância com a palavra que eu recebi. Eu não vou. Aí vinha a gente perguntar, porque eles vinham, gente. Eu fiquei muito triste, eu chorava, né? Eu tinha insegurança, normal. Já da gestação já mexe tanto com a gente. Agora imagina uma gestação de risco. E aí vinha a gente e perguntava, o que tem o seu bebê de errado? E eu falava, nada. Ele tá sendo gerado pra honra e glória do Senhor, sabe? Eu contrariava até eu mesmo. Quando eu abria a boca pra falar, eu pensava, eu preciso acreditar nisso, né? E eu fui fazendo o quarto normal, esperando ele nascer com vida, sabe? E eu profetizava sobre a minha barriga, eu acordava, eu passava madrugadas acordada ali orando, os meus pais orando comigo. E cada vez que eu ia fazer exame, minha mãe já ligava e perguntava, e aí, filha, o que aconteceu, né? Melhorou? Que a gente acreditava que o milagre já ia acontecer ali na barriga. E cada vez que a gente ia fazer o exame, gente, às vezes tinha semana que era até pior,
sabe, que tava pior. Eu falo, mãe, piorou o diagnóstico, ela, vamos continuar orando e crendo. E aí eles estavam passando uma situação já difícil com meu avô aqui, meu avô tava com câncer, então já tinha aquela sensibilidade na família. E eu sozinha lá, né, assim, sozinha, sem ninguém mais da minha família. E aí chegou a época de ter o bebê, né, eu ia toda semana, fiquei indo até os 9 meses, o doutor achou melhor induzir o parto, foi um parto muito difícil. Nos Estados Unidos eles fazem cesárea só em caso de morte, realmente, sabe? Então foi um parto normal, que durou 32 horas, bem difícil mesmo. E assim, o bebê começou a entrar em sofrimento, o coração parou de bater algumas vezes, faltou oxigênio, tiveram que me entubar. E aí, nisso, era no sábado, 10 horas da noite, estava tendo um congresso do Círculo de Oração lá em Palmeira. E meu pai e minha mãe falaram, irmãos, a gente vai ajoelhar na frente, nós nunca pedimos para vocês orarem por nós, mas hoje eu peço que vocês saiam do lugar e venham orar por nós. Porque minha filha e meu neto precisam de um milagre agora. E eles mandaram a mensagem avisando que eles iam começar a oração. 10:01, o Igor nasce. Assim, eles começaram a orar e, né, o Anderson compartilhou comigo que eles estavam orando e aí o Igor nasceu. E quando eles tiraram o Igor, eu nunca esqueço desse dia, né? Porque eu tinha uma expectativa de não saber o que ia acontecer realmente. Tinha uma equipe de UTI neonatal de 11 pessoas ali no quarto esperando, porque se ele nascesse com vida, né? Porque eles achavam que ele nem ia nascer com vida, eles tinham que levar ele para fazer todos os procedimentos. E, gente, quando eles tiram ele, né? E eles tiram aquele bebê já chorando ali e tudo perfeito, sabe? Os braços, as pernas, tamanho normal, ele todo normalzinho, eles deram para mim e eu amamentei ele já naquela hora, e eu orava pra ele, eu falando em línguas estranhas, gente, eles americanos, né, eles pensando que língua, que idioma é esse? É o idioma do céu, só Deus. Tamanha era a alegria do meu coração, sabe? Aquela equipe saiu, depois de 2 horas eles levaram o bebê, né, e até eles colocaram assim no laudo inconclusivo, porque os exames detectavam isso, mas o bebê nasceu aparentemente normal, né? E aí, quando a doutora foi me dar alta, ela falou assim pra mim, nossa, que bebê mais lindo que é esse seu bebê. Ela falou assim, realmente você viveu um milagre, né? Eu falei, isso é o que Deus faz. E eu saí dali com o Igor, pra honra e glória de Deus, né? Ele corre, ele fala, ele canta, como eu falei pra vocês, né? Logo ele já vai estar pregando, ele é super inteligente, sabe? Então, assim, pra honra e glória de Deus, né? Aquilo que o inimigo às vezes quer lançar, sabe? Pra tirar nossa bênção, porque eu poderia ter acreditado naquele diagnóstico e ter me conformado, sabe? Ter falado, eu não vou batalhar, mas existe um mundo espiritual e nós precisamos estar alertas, que nós precisamos ser mulheres posicionadas pra esse tempo, que nós precisamos batalhar. E como que a gente batalha? Batendo boca, gritando, xingando? Não, a gente batalha em oração, sabe? A gente batalha na intimidade com o Senhor, a gente batalha jejuando, se aproximando de Deus, sabe? Então, assim, foi glorioso viver esse testemunho, né? De vez em quando eu tô meio desanimadinha lá e eu vejo ele e o Senhor me lembra, eu ainda faço milagres. Por que você tá preocupada com isso que é tão pouco, né? Quando você vê essa criança correndo, falando com você, eu ainda faço milagres, sabe? Então, assim, é um milagrinho mesmo, né? Sim. Pra honra e glória de Deus. E ele fala, eu sou um milagre, porque eu conto pra ele ter na mente dele, né? Você é do Senhor, desde muito pequeno, vai ser usado pelo Senhor. Não, e é muito lindo ver a gente que acompanha, né, o perfil ali da Sami lá nas redes sociais, ver ele respondendo as caixinhas de pergunta. Meu Deus, que coisa mais linda, né? Assim, todo esse desenvolvimento, uma criança esperta, né, viva em Cristo, isso é muito bacana de ver. E é lindo ver esse milagre mesmo, né? O que o Senhor operou e como nós temos que acreditar no diagnóstico do céu. Exatamente. Né? Que muitas vezes é um diagnóstico que nós não vemos ainda, né? Por mais que ele demore para chegar, mas quando ele chega com a conclusão, né? Da cura, do milagre, do poder de Deus. Glória isso a Deus. É muito grandioso, né? De nós vermos aí o trabalhar do Senhor. Muitas vezes a promessa vai contrariar o cenário, né? E aí a gente fica naquela. Eu uso muito esse exemplo na pregação, sabe? O que você vai olhar? Pro cenário ou pra palavra de Deus? Pro cenário ou pra aquele que prometeu? Pro caos ou pra aquele que pode todas as coisas, sabe? Então é importante nós mantermos os nossos olhos no Senhor, porque quando a gente olha pra Ele, o que é essa tempestade? Tantas coisas que Ele já fez na nossa vida, sabe? Ele vai fazer novamente. A chamada confiança. Exatamente. Você confia? Confiança. E interessante, né? Desde o início deste talkback, né? Desta palavra aí que a gente tem
conversado aqui, nós temos visto esta palavra em especial, confiança, né? Desde o início, tanto na área do empreendedorismo, a forma que você confiou, profetizou sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, em relação à sua família, ao seu ministério, né? Ao crescimento, ao desenvolvimento dele, né? É o detalhe aí que eu acho que podemos trazer a irmã Sâmela, né? A palavra confiança, né? Um exemplo de uma mulher que confia, amém, né? Uma serva que confia no Pai, que confia no Senhor, né? É verdade. É isso aí. E sabe o que eu lembrei agora? De Raabe. Nossa, Raabe lá no muro. Minha família vai morrer? Será? Ou ela confiava no que aqueles dois espias... Confiando em um Deus que ela nem conhecia, Sim, né? ela ouviu falar. Talvez você tá em casa só ouvindo falar do Deus que faz milagre. Fez na vida da Sâmela, que também já fez na minha, já fez na vida da Bruna. Mas ele pode fazer na tua vida também. E assim como Raabe, né? Raabe tava lá. Eu ouvi falar desse Deus que fez o céu e a terra, que abriu o mar. E esses dois espias falaram que nós não vamos morrer, a minha casa, a minha família não vai morrer. Então nós vamos permanecer aqui dentro, só com aquele fio na janela. Exato. O fio de escarlate vermelho, o sangue de Cristo na Glória vida. A Deus. Aí daqui a pouco vem o povo gritando. E daí certa família dela falava assim: Raabe, nós vamos morrer, Raabe, nós temos que sair daqui. Não. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu confio nessa Exatamente. palavra. Eu confio. Isso é confiança. Ela confiou. E a confiança com posicionamento, né? Porque ela decidiu, não, eu vou colocar o fio de escarlate. Posicionada. Sim, exatamente. E daí os muros começam a cair. Você imagina aquela mulher lá dentro, com aqueles muros caindo. E a família Raabe, nós vamos morrer. Não, nós não vamos morrer, nós vamos permanecer. Sim. E ela ficou em cima do muro, porque a casa dela era em cima do muro. Caiu todos os muros da cidade, mas a casa dela não caiu. Glória e a casa de você aí que tá assistindo também não vai cair, vai permanecer. Amém. Porque eu creio que você também vai se posicionar em Cristo, porque as palavras são semente. Nós estamos semeando aqui a palavra de Deus também na tua vida, e eu creio que a tua casa também vai permanecer em Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bênção, né? Ai, Jesus é maravilhoso, Jesus né? É mesmo. E que nós venhamos aí a nos posicionar, a colocar o fio de escarlate todos os dias, escolher por colocar, por confiar, né, no Senhor. E vamos, né, de passinhos em passinhos, pedrinhas em pedrinhas, né? Confiando no Senhor, crendo aí em tudo que Ele, né, pode. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Nós ouvimos aí tantos os testemunhos da irmã Sâmela, né? A sua família, sua empresa, sua casa e esse cuidado do Senhor, né? Só demonstra aí como você escolheu colocar o seu fio de escarlate lá, confiar no que o Senhor iria fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, abraçar isso, né? Exato. O sangue nos umbrais das portas. É o sangue. Estamos protegidos, né, por Ele. Ele pagou um preço por nós, Ele nos ama, Ele nos protege, nos esconde, né, nos eleva quando precisa, nos coloca em cavernas quando é necessário, né, mas Ele sabe o que nós precisamos, né, Ele cuida de nós. Então, que a gente encontre sempre esse refúgio no Senhor, né? Esses dias eu tava estudando sobre a corça, né? Que a corça anseia por água. E eu falei assim até pro pessoal, gente, eu sempre achei que a corça tinha sede de água. Mas a verdade é que ela começa, com o tempo, a soltar um odor que chama muita atenção dos inimigos, dos predadores. E aí ela precisa, Mayara, mergulhar na água. Ela entra por inteira, ela fica submersa na água e só o focinho pra fora. E aí os predadores não encontram ela, ela se livra daquele cheiro que causa um medo, né? E aí ela volta pra sua rotina e depois ela precisa novamente buscar água para se proteger. Então, assim como a corça anseia por água, né? Que nós possamos ansiar pela presença do Senhor, por estar escondidos nele. Não só a sede de beber, né? Mas a sede de mergulhar na presença dele, no que ele tem para nossa vida. Porque, assim, ser dependente desse Deus, eu digo assim, tudo que eu passei, gente... Como Jó, eu digo hoje, eu passaria tudo novamente para poder dizer assim, hoje eu conheço Deus como eu nunca conheci antes. Eu tenho total dependência. Sabe quando parece que você chegou num ponto da vida que coisas vão acontecendo, mas elas já não me abalam mais, porque eu tenho uma certeza que antes eu não tinha.
Deus vai fazer algo disso. Deus vai abrir um caminho no momento certo, sabe? Deus vai acalmar a tempestade quando precisa. Então, isso traz para nosso coração tranquilidade e paz, né? Então, assim, que nós estejamos marcadas realmente pela presença, pelo cuidado do Senhor, pela mão dele sobre a nossa vida. Se você puder deixar uma palavra para as meninas, para as jovens, para as mulheres, né, que estão nos assistindo, independente da sua idade, né? Mas se são mães, se não são ainda, se você puder deixar uma palavra para elas. Aí, diante de toda essa tua trajetória de confiança, sobre confiança para essas mulheres, o que você deixaria? Lá em Esther tem um versículo, não vou lembrar agora exatamente onde está escrito, mas que diz assim, né? Quem sabe não foi para um tempo como este que você foi levantada. Nós estamos neste tempo agora. E eu não tenho dúvida que foi para um tempo como este que o Senhor nos colocou aqui, onde nós estamos, no lugar que nós estamos servindo. Então, assim, não importa a sua idade, sabe? Quando eu vou falar com as meninas da igreja, às vezes vou ministrar para adolescentes, eu gosto muito de ressaltar isso, né? Não importa a sua idade, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para você se posicionar, para você começar a fazer a diferença, para você ser obediente à voz do Senhor, confiar nele, sabe? Eu digo assim, comece então com passos pequenos. Se você tem tanto receio, sabe? O Senhor tá te mandando ir abraçar alguém. Saia do seu lugar, vai abraçar. O Senhor tá te mandando mandar uma mensagem com uma oração. Mande essa mensagem, sabe? Seja obediente, confie no que o Senhor tem dito ao seu coração. Porque muitas vezes a gente tem aquela dúvida, assim, a gente pensa, ai, será que não é da minha carne? Gente, a nossa carne não tem vontade de fazer nada de bom. A nossa carne, ela é pecadora. Quando você sente vontade de abençoar alguém, de orar por alguém, de entregar uma palavra por alguém, de ter um ato de amor por alguém, é o Espírito Santo de Deus. Sabe? É o Senhor que está te impulsionando a fazer aquilo. Então, assim, não limite o agir de Deus na sua vida. Não limite os milagres que o Senhor pode fazer através de você, né? Ele te escolheu para esse tempo. Você pode ter 11 anos, 18 anos, 27 anos, 50 anos, 80 anos. Você ainda está aqui porque Deus ainda tem um propósito na sua vida. Ele pode te usar hoje para fazer a diferença, para mudar gerações, né? Porque Esther não estava lá para ser apenas abençoada, ela estava lá para abençoar todo um povo. Livrou todo aquele povo de um massacre. Então, o Senhor nos colocou aqui agora e nós temos uma obrigação. Estar posicionadas, falar do amor dele, demonstrar o amor dele nos lugares em que nós vamos, onde a gente convive, sabe? Então, assim, busque mais o Senhor, busque intimidade, eu tenho certeza, sabe? Faça um teste, se você precisa, de entrar no seu quarto, fecha a porta, coloca um louvor, fecha os seus olhos e, Senhor, fala comigo hoje, sabe? Fala ao meu coração e eu tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus, eu tenho certeza que ele vai falar com você, que ele vai começar a direcionar a sua vida, que ele vai queimar no teu coração de uma maneira que você não vai querer voltar atrás, que não vai ter nada no mundo que te atraia mais do que a presença dele, sabe? Então, assim, não importa a sua idade, busque ao Senhor, né? Se consagre, seja obediente à voz dele, porque você vai estar protegida e ele vai estar te direcionando em todo o tempo. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Meu Deus, ai, gente, que conversa mais agradável. Deus. Meu Deus! Deus é maravilhoso, né? Todo esse cuidado, esse carinho, né? Um pai de carinho, um pai carinhoso. E, né, nós já estamos, né, chegando aí aos finalmente do nosso podcast, né? Falamos bem, né? Bastante, meu Deus! É que a mulher fala pouco. É verdade. Sim, nossa, muito, muito bacana, muito gostoso ouvir o seu testemunho, ouvir a sua história, a sua trajetória e, importante, né, a sua trajetória com Cristo. Melhor trajetória que a gente pode ouvir, que a gente pode usar aí de exemplo para as nossas vidas, é aquela que carrega a sua trajetória com Cristo, né, com o seu melhor amigo ao lado. Então, muito obrigada, irmã Samila. Nós queremos te agradecer aí, né, grandemente. Irmã Mayara. Muito obrigada pela participação e eu creio que não vai ser só nessa, né? Porque ela também é apresentadora. Sim, é apresentadora. Aqui, então, hoje você está... vai ficar com gostinho de quero mais. Não fique não, porque vai continuar nos próximos. Ela também vai estar aqui para entrevistar, para fazer perguntas. Chique, viu? Né? Então, não vai ficar com gostinho de quero mais, porque ela vai estar aqui de volta, Sim, né? Nós te agradecemos, né, por ter aceito este convite aí de representar todas as mulheres, todas as meninas, né, neste primeiro podcast feminino, né? Podemos dizer assim, de irmãs abençoadas, né? Sua vida é preciosa para nós, né? Já deixamos aberto um convite, quem sabe, quando a sua
menina estiver por aqui, é verdade, com né? certeza. Mãe e filha, seria muito bacana. Já deixamos aberto mais um convite pra irmã, né? Amém. Nós marcarmos aí. Quando ela voltar em julho lá do México, que ela vai pro México, sabe? Sim. Quando ela voltar, a gente traz ela pra ela contar pra nós, né? Como é que foi lá fazer As missão lá. experiências, Exatamente. Deve ter sim. muito milagre pra contar, né? Não, mas vai ser muito bacana Amém. e serão muito bem-vindas aqui ao Talkback. E falando em Talkback, vamos explicar para vocês que ainda não estão familiarizados com o nosso novo nome, né? Do nosso podcast. E eu vou aproveitar que a gente está aqui com ela, que fala inglês, que tem aí um conhecimento linguístico muito maior que o nosso nessa área. Mas, Samela, o que significa as palavras talkback? Conversando de volta, né? Então, seria uma gíria, assim, pra conversa vai, conversa vem, né? Sim. Mas com um propósito. Exatamente, uma conversa com propósito, gente. E essa conversando de volta, né, nós pegamos aí de inspiração do tema que nós estamos usando hoje, né, na UMADPG. Para quem não sabe, UMADPG é União da Mocidade da Assembleia de Deus em Ponta Grossa. E a nossa União da Mocidade todo ano escolhe um tema aí para nós trabalharmos em cima. E o tema, né, deste ano é o famoso Take Back. Isso aí. Tomando de volta, né? Tomando de a volta. restituição, né? Que bênção. Exatamente. Então, que nós, né, possamos nos ver cada vez mais aqui nesta mesa, neste podcast. Agradecemos ao estúdio aqui do Casa Cine, também por toda, né, produção aí para nós, estar conosco nesta parceria abençoada, né, Meu para a Deus. honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, isso mesmo. Estúdio com propósito. Amém. Então vamos fazer uma oração para Vamos finalizar. Samela, ora para nós. Ora sim. Senhor Deus, nós te amamos, Pai, nós te adoramos e por isso nós estamos aqui, Pai, para que seu nome seja glorificado através da nossa vida, Pai. Senhor, que cada filho, cada filha sua, Pai, que estiver nos ouvindo neste momento, Pai, possa ser tocado de uma maneira especial, Pai. Que a semente da palavra, do testemunho, Pai, possa, Senhor Deus, vir a ser gerada no coração deles, possa vir a florescer, Pai, e eles possam vir a colher frutos, Senhor Deus, de um posicionamento, de intimidade contigo, Pai. Senhor, se há alguém, Pai, com algum mal-estar, alguma dor, alguma doença emocional, Pai, física, que o Senhor venha neste momento trazer a cura, Senhor Deus, que o Senhor venha alcançar, Senhor Jesus. Pai, que os seus filhos possam viver contigo, milagres extraordinários, possam ver o teu agir, o teu movimentar, Pai, nos lares, na vida profissional, Senhor Deus, na vida ministerial, Pai, que o teu nome seja glorificado, Pai, em tudo que nós formos fazer, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Obrigada por este momento de comunhão, Pai, obrigada pela vida, Senhor Deus, das irmãs Maiara e Bruna, Senhor, obrigada, Pai, por esse estúdio abençoado, Pai, que aqui eles possam prosperar cada vez mais na tua presença, Senhor, e nós possamos como igreja, como família, continuar caminhando e seguindo para o nosso alvo, Pai, que é um dia estarmos contigo nas mansões celestiais. Obrigado pelo teu amor, Pai, pelo teu cuidado nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, amém. 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 A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.